Meditações no Evangelho de Lucas, dia 8. O hino de louvor entoado por Maria, Lucas 1, de 46 a 56. Esses versículos registram o famoso hino de louvor entoado pela Virgem Maria diante da perspectiva de se tornar a mãe do nosso Senhor. Ao lado do Pai Nosso, talvez poucas passagens da Escritura sejam mais conhecidas que essa. Onde quer que o livro de orações da Igreja na Inglaterra seja usado, esse hino torna-se parte do culto. E não devemos nos admirar que os compiladores deste livro tenham dado ao hino de Maria um lugar tão especial. Não existem palavras que expressem melhor o louvor pela misericordiosa redenção, louvor que tem de fazer parte do culto público de todos os ramos da Igreja de Cristo. Observemos inicialmente a completa familiaridade com as Escrituras mostrada nesse hino. Ao lermos, lembramos muitas expressões encontradas no livro de Salmos e principalmente lembramos-nos do Cântico de Ana no livro de 1 Samuel. Torna-se bem claro que a mente da bem-aventurada Virgem estava repleta da palavra. Ela conhecia por ouvir, por ler o Antigo Testamento. Assim, quando sua boca fez transbordar aquilo que seu coração estava cheio, ela deu vazão a seus sentimentos utilizando a linguagem bíblica. Movida pelo Espírito Santo a se derramar em louvor, ela escolheu a linguagem que o próprio Espírito já havia consagrado e usado. A cada ano que vivemos, devemos nos tornar cada vez mais familiarizados com a palavra. Devemos estudá-la, examiná-la e nos aproximar e meditar nela até que ela habite em nós ricamente. Esforcemo-nos especialmente para nos tornar familiarizados com aquelas porções da Bíblia que, como o livro de Salmo, descrevem a experiência dos santos da antiguidade. Então descobriremos quanto isso nos ajuda em nossa busca pela presença do nosso Senhor e nos supre com uma linguagem melhor e mais adequada para expressarmos tanto nossas petições como nossas orações de graça. Tal conhecimento da palavra jamais poderá ser adquirido senão por meio do estudo regular e diário. Mas o tempo gasto nesse estudo nunca é perdido. Ele dará seus frutos depois de muitos dias. Observemos a seguir, neste hino de louvor, a profunda humildade de Maria. Ela que foi escolhida por Deus para receber a honra singular de ser a mãe do Messias, falou do seu próprio estado de fraqueza e de sua necessidade pessoal de um Salvador. Não pronunciou uma só palavra que considerasse uma pessoa isenta de pecado, imaculada. Pelo contrário, ela usou a linguagem de alguém que, pela graça de Deus, aprendeu a sentir seus próprios pecados e, longe de poder salvar os outros, precisava de um Salvador para a sua própria alma. Podemos afirmar com toda segurança que ninguém estaria mais pronto a reprovar a veneração dirigida pela Igreja Católica à Virgem Maria do que ela mesma. Imitemos a humildade santa da Mãe do Senhor, enquanto nos recusamos firmemente a tê-la como mediadora ou a fazer súplicas a ela. Como Maria, tenhamos noção de nossa própria fraqueza e de um conceito humilde acerca de nossa própria pessoa. A humildade é a graça que melhor pode adornar o caráter cristão. De forma pertinente, um antigo teólogo declarou: um homem é tão crente quanto a sua humildade. Trata-se da qualidade que, dentre todas, é a mais conveniente à natureza humana. E mais, é a qualidade que está ao alcance de todo convertido. Nem todos são ricos, nem todos são cultos, nem todos são grandemente dotados, nem todos podem pregar, mas todos os filhos de Deus podem revestir-se de humildade. Em terceiro lugar, notamos a viva gratidão demonstrada por Maria. Essa é a nota proeminente de toda a parte inicial do seu cântico. Sua alma engrandeceu o Senhor, seu espírito se alegrou em Deus.
Todas as gerações me considerarão bem-aventurada. O poderoso me fez grandes coisas. Para nós, é muito difícil penetrar na plena extensão dos sentimentos que uma judia santa experimentaria ao se encontrar na posição de Maria. Todavia, procuremos fazê-lo enquanto lemos suas repetidas expressões de louvor. Faremos bem em seguir os passos de Maria quanto a esse assunto, cultivando um espírito cheio de gratidão. Essa tem sido a marca distintiva de todos os grandes santos de Deus em todas as eras. Davi no Antigo Testamento e Paulo no Novo Testamento são notáveis por seu espírito de gratidão. Raramente lemos grandes porções de seus escritos sem que os encontremos bendizendo e louvando a Deus. Levantemo-nos nos nossos leitos a cada manhã com a profunda convicção de que somos devedores e de que a cada dia recebemos mais bênçãos do que merecemos. A cada semana devemos olhar ao nosso redor à medida que vamos peregrinando por este mundo e ver se não temos muito pelo que agradecer a Deus. Se nossos corações estiverem no lugar certo, nunca será difícil construir um Ebenezer. Bom seria que nossas orações e súplicas fossem mais recheadas de ações de graças. Observemos agora a compreensão que Maria tinha da maneira como o Senhor lidava com o seu povo na antiguidade. Ela fala do Senhor como aquele cuja misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Como aquele que dispersou os soberbos, derrubou os poderosos e despediu vazio os ricos. Como aquele que exaltou os humildes e encheu de bem os famintos. Assim falou sem dúvida, recordando a história do Antigo Testamento. Lembrou-se de como Deus derrubou o Faraó, os cananeus, os filisteus, Amã e Belzazar. Lembrou-se de como ele exaltara José, Moisés, Davi, Esté e Daniel, e como nunca permitiu que seu povo escolhido fosse totalmente destruído. E no trato de Deus com ela mesma, ao honrar uma pobre virgem de Nazaré, ao levantar o Messias numa terra tão árida quanto parecia haver se tornado a nação judaica àquela altura, ela divisou a obra esmerada do Deus da aliança. O verdadeiro crente sempre deve prestar atenção à história bíblica e à vida dos homens e das mulheres de Deus individualmente. Examinemos em detalhes as pisadas dos rebanhos. Esse estudo nos esclarece quanto à maneira de Deus agir com seu povo. Ele é sempre o mesmo. O que fez por seu povo no passado está pronto a fazer no futuro. Esse estudo nos ensinará quanto ao que esperar, nos ajudará a recusar expectativas infundadas e nos encorajará quando estivermos desanimados. Feliz o homem cujo coração está bem abastecido desses conhecimentos, pois o estudo da história bíblica o tornará paciente e cheio de esperança. Por último, notemos a visão firme que Maria tinha das promessas bíblicas. Ela terminou seu cântico de louvor com a declaração de que Deus abençoou Israel, a fim de lembrar-nos de sua misericórdia e que agiu como profeta aos nossos pais. Essas palavras demonstram claramente que ela se lembrava da promessa feita a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Fica bem claro que, ao aproximar o nascimento do seu filho, ela considerou que essa promessa estava prestes a se cumprir. Aprendamos com o exemplo dessa mulher santa a lançar mão firme das promessas de Deus. Fazê-lo é de grande importância para a nossa paz pessoal. As promessas são, na verdade, o maná que devemos comer e a água que devemos beber diariamente enquanto atravessamos o deserto deste mundo. Ainda não vemos todas as coisas subjugadas. Ainda não vemos a face de Jesus e o céu e o livro da vida e as mansões que ele nos prepara.
andamos pela fé e essa fé descansa nas promessas. Mas nessas promessas podemos descansar em confiança. Elas sustentam todo o peso que depositarmos sobre ela. Um dia, à semelhança de Maria, descobriremos que Deus cumpre o que diz e sempre faz na hora certa. Deus abençoe e até amanhã.